Ken estava perto de uma enorme fogueira que ardia ainda mais. De repente, goblins enlouquecidos literalmente pularam no fogo. Isso só divertiu Ken, e ele disse que poderia enterrar os jogadores mortos com goblins dessa forma. Um novo nível chegou imediatamente a Ken, e o representante do mundo das trevas ficou satisfeito com sua crueldade. Mas Ken está chateado, ele queria pelo menos ver o rosto dele. Talvez ele esteja apenas se escondendo em algum lugar. Ken já estava começando a sair, quando de repente um enorme monstro irrompeu do chão. Embora o esqueleto estivesse terrivelmente assustado, Ken estava feliz. Ken ficou satisfeito que esse monstro apareceu para ele. O Goblin era enorme e parecia mais assustador. Até a guilda intervir neste assunto, milhões de recém-chegados morreram nesta masmorra. Em uma masmorra Goblin de nível 1, encontrar o Rei Goblin oculto é equivalente a encontrar a morte. No entanto, Ken decidiu que não permitiria mais que esse monstro continuasse a tirar vidas. O esqueleto viu Ken sacar a espada e dar um passo à frente. Ken percebeu isso e pensou que o esqueleto já estava ansioso para lutar. Ken gostou do seu entusiasmo e olhou para ele com aprovação, até seu visual mudou. O próprio Ken foi até a árvore e o esqueleto pegou a espada nas mãos e se preparou para lutar. De repente, o esqueleto correu até o grande monstro. Depois de ultrapassar o monstro e desferir o primeiro golpe, ele cortou o tornozelo. Este momento pegou Ken, que se lembrou de algo do passado deles. Vemos a última batalha de Ken, onde um enorme dragão ficou na frente de uma equipe de jogadores. Enquanto todos ao seu redor estavam em pânico, Ken encorajou todos a atacarem suas pernas. Se um monstro for derrubado, haverá maiores chances de vitória. Ken, é claro, foi o primeiro a correr para a batalha. Ele rapidamente cortou as pernas do dragão. Ele reconheceu os movimentos do esqueleto como se fossem seus. Ken parecia assustado. O esqueleto continuou a atacar rápida e habilmente o enorme monstro. Ken reconheceu esse estilo de luta. Ele conseguiu reconhecer centenas deles. Afinal, o esqueleto usava o mesmo estilo de Ken. A força de luta do servo-esqueleto, a força de Ken, o afeta. Mas é surpreendente que o esqueleto tenha decidido copiar o estilo de Ken. Antes de voltar no tempo, Ken conseguia manusear quase todas as armas existentes. Mesmo na guilda, havia apenas algumas pessoas que poderiam lutar contra Ken cara a cara. O esqueleto olhou para Ken interrogativamente. Nesse ritmo, Ken precisará repensar seu plano. Uma mesa apareceu na frente de Ken por suas conquistas. Ele recebeu uma página de habilidades lendárias como recompensa por seus esforços. Um campo de tiro lendário? Ken ficou feliz com essa habilidade, porque não esperava adquiri-la tão cedo. Os soldados nas torres gritaram imediatamente que a masmorra havia sido limpa. O cara que os enviou para lá não ficou muito feliz com isso, e correu para a sua entrada. Todos se reuniram em torno do portal enquanto uma equipe de jogadores emergia dele. Os jogadores voltaram, mas só estavam na masmorra há um dia. A masmorra foi concluída em menos de um dia, e o cara perguntou surpreso se isso era possível. A ambulância já estava esperando pelos jogadores. Daniel sentou-se no sofá e os demais jogadores ficaram por perto enquanto o cara corria em direção a eles. Ele disse que estava feliz por todos terem retornado vivos quando ele os abordou. Ele percebeu que outro participante estava faltando e perguntou sobre Ken. Todos os 4 abaixaram a cabeça de vergonha. O cara decidiu que, como não estava com eles, provavelmente já estava morto. Quando de repente alguém gritou que outra pessoa estava saindo, todos se viraram e ficaram em estado de choque. Claro, foi Ken, que saiu do portal em perfeitas condições e passou por todos. O cara correu em direção a Ken e pediu para ele parar. Os jogadores olharam surpresos para Ken e Daniel perguntou que tipo de truques sujos ele usou para limpar a masmorra. O cara estava coberto de suor, perguntando algo a Ken enquanto olhava para ele com tristeza. Por algum motivo, Daniel ficou com raiva. Provavelmente pensou que havia sido enganado. Agora todos olhavam para ele e se perguntavam quem ele era. No telão do prédio passava a notícia. Tratava-se da ganância dos jogadores, que aumentava a cada dia. Segundo a análise, as masmorras só podem ser limpas pelos jogadores. Por isso eles estão tentando abusar de seus poderes. Mas mesmo neste momento, a Guilda do Messias limpou a masmorra de 5 andares sem nenhum esforço. O líder diz que Lei salvou o mundo novamente. Depois de concluir com sucesso a masmorra de 5 andares, o patrocinador da guilda, a Khan Corporation, registrou um forte aumento no preço de suas ações. Daniel pegou o telefone e repreendeu os malucos do Messias. Então ele colocou furiosamente o telefone sobre a mesa e continuou dizendo que todas as notícias eram apenas sobre eles. Por causa do Messias, os jogadores parecem malucos que fazem tudo só por dinheiro. Seu amigo o consolou, lembrando que essa não era a primeira vez que eles passavam por tudo isso. O homem perguntou curioso o que aconteceu naquela masmorra. Ele lamentavelmente disse que por causa de Ken, todos eles quase morreram, apesar do fato de ele ter limpado a masmorra inteira sozinho. Ele apontou para o curativo na cabeça e disse que era por causa de Ken. Ele disse que Ken queria tanto itens novos que até se deparou com uma multidão de goblins, o mentiroso. E para salvá-lo, ele correu atrás dele.
E aconteceu isso, ao que seu amigo disse que ele deveria ser punido. Mas o careca disse que Ken só queria aquele dinheiro. Seu amigo disse que o que ele fez foi errado e que ele deveria ser punido. É mostrado um quadro com informações diferentes. Ken decidiu não se encontrar com Lei desta vez. Ele decidiu ficar mais forte para que Lei se interessasse por ele. Ken rasgou o pedaço de papel e decidiu começar pelo canto mais esquecido de sua vida. No prédio, Kenna estava sentada em um escritório com dois homens que conversavam sobre um boato que estava se espalhando pela guilda. Mas Ken disse que não ouviu nenhum boato e que só queria ganhar algum dinheiro. O homem olhou sério para Ken e disse que o dinheiro é importante, claro. Mas você precisa se preocupar com sua vida. Ele disse que se ele precisasse tanto de dinheiro, então a guilda poderia emprestar para ele. Mas Ken o parou e pediu para ele simplesmente indicar a data da missão. Os rumores até deixaram Ken feliz, pois agora ele pode ir para todos os lugares batalha sozinho. O segundo homem disse que os rumores sobre Ken provavelmente eram verdadeiros, mas seu chefe disse que os rumores ainda eram rumores e perguntou em que nível era a masmorra que ele queria ir. Recentemente um grupo foi lá, onde foram mortos desde então, ninguém se inscreveu durante um mês inteiro. O homem perguntou de quem era o time que morreu naquela masmorra e descobriu que eram estrelas em ascensão. Então ele ficou preocupado com a possibilidade de Ken entrar em uma masmorra que os especialistas não haviam dominado. Ele decidiu que Ken não viveria muito nesse ritmo. Naquele momento, Ken recebeu uma notificação. O homem disse que eles deveriam apoiá-lo até certo ponto, só para garantir. Ken, com um sorriso no rosto, disse que para matar o herói ele precisa fazer amizade com o vilão. Assim que Ken saiu do carro, um homem correu até ele e perguntou se ele era Ken. Todo suado, ele perguntou se era verdade que tinha vindo sozinho. Ele pensou que Ken provavelmente não conseguiria encontrar parceiros por causa de sua ganância por dinheiro. Ken olhou para ele de forma tão taciturna. O homem sugeriu ir direto para a masmorra. Ele continuou a olhar para ele como se estivesse louco porque Ken iria passar pela masmorra sozinho. Ken finalmente entrou na masmorra através do portal. Limpar a masmorra é impossível de acordo com o seu nível se ele passar por isso sozinho. Assim que ele sacou a espada, um enorme orc o atacou. Ken saltou habilmente para trás pouco antes do orc atacar. Este é um orc comum, mas sua pele é mais grossa. O ataque de Ken deixou apenas um pequeno arranhão. E com tal força de orc, Ken morrerá com um golpe. Ken achou que seria ótimo se pudesse matá-lo e invocá-lo como um guerreiro esqueleto. Então ele teria a chance de limpar a masmorra sozinho. Ken continuou a atacar o enorme orc repetidamente pelas pernas com rapidez e habilidade. Orca ficou sem pernas, caiu direto no chão. Ken ergueu a espada e disse que um predador sem pernas não é mais assustador. Surge um escritório onde dois homens estão sentados em sofás. Um deles lê o papel com um sorriso, e o loiro pergunta o que ele estava olhando. Ele joga uma folha de papel sobre a mesa e o convida a dar uma olhada, pois está muito curioso. Vemos o perfil do nosso personagem principal, Ken. Um recém-chegado que acordou recentemente limpou a masmorra sozinho. Dizem que ele já entrou na segunda caverna, e está sozinho desde o início. O homem achou que ele era arrogante, para uma pessoa que acabara de se tornar jogador. O loiro, surpreso por Ken, disse que até ele teve dificuldades no começo. Ele disse que era muito ingênuo e já acreditava em algum pedaço de papel de origem desconhecida. Enquanto conversavam, uma garota entrou no escritório. A garota da bandeja perguntou ameaçadoramente se havia algum problema em seu relatório, e o cara ficou um pouco assustado. Ele começou a negar e disse que desde que ela o escreveu, o relatório lhe parecia perfeito, e perguntou lisonjeiramente de onde ela tirou todas as informações. Com um estrondo, ela colocou a bandeja sobre a mesa e disse que era seu trabalho obter informações precisas. O homem também elogiou o relatório, já que o secretário Lee coletou as informações. Enquanto continuava a elogiá-la pelo seu trabalho, notou 3 sacos de café instantâneo na bandeja. Os elogios desapareceram imediatamente e ele começou a repreendê-la pelo café solúvel, que pediu para não comprar mais. Ela nem ergueu uma sobrancelha e bebeu seu café calmamente enquanto ele perguntava por que ela comprou. Depois de terminar o café, ela disse que o café sobrou da reunião com a Guilda Fênix, que foi na semana passada. A raiva desapareceu imediatamente quando ele ouviu falar da Guilda Fênix e começou a elogiar esse café delicioso. Transformando-se em Buda, ele repetiu novamente que, se não podiam confiar no secretário Lee, então em quem mais no mundo poderiam confiar? O cara olhou para o homem quase com desprezo. Depois de terminar o café, ele perguntou ao secretário Lee como estavam as coisas com a compra da masmorra. Havia algumas masmorras boas, mas o preço era muito alto, então ela continuou procurando. O cara ficou surpreso ao saber da compra de uma nova masmorra e perguntou o que aconteceu com as antigas. Seus olhos brilharam e ele disse que toda vez que entrava neles as masmorras terminavam. O loiro perguntou o que ele estava insinuando, ele só voltou da masmorra ontem. Ele continuou dizendo que merecia descansar, mas o careca disse que se você descansar muito pode ficar doente,
Então é assim que ele cuida dele. Voltemos ao nosso herói.